O termo estresse denota o estado gerado pela percepção dos estímulos, que vão provocar, por sua vez, uma excitação emocional. E ao perturbarem aquele estado de homeostase que o corpo está, eles disparam um processo de adaptação caracterizado, então, por outras alterações, pelo aumento da secreção da adrenalina, né? Que é essa adrenalina que é produzida, que produz então diversas manifestações sistêmicas, como por exemplo aí distúrbios fisiológicos e até psicológicos. O termo estressor ele vai definir o evento ou estímulo que provoca ou conduz o estresse. E a resposta ao estresse, ela é o resultado da interação entre as características da pessoa e as demandas do meio. Ou seja, ela vai ser ali o conflito, né? As discrepâncias são as discrepâncias entre o meio externo, aquilo que o ambiente me proporciona, e o meio interno, que é a minha percepção, a percepção da pessoa quanto à sua própria capacidade de resposta. E essa resposta ao estressor, ela compreende tanto aspectos cognitivos quanto comportamentais e fisiológicos, visando então propiciar uma melhor percepção das situações e das suas demandas, assim como um processamento mais rápido das informações disponíveis, né? Que possibilitaria então uma busca de soluções, selecionando as condutas adequadas e preparando aquele organismo para agir de uma maneira mais rápida e mais objetiva, mais vigorosa. A sobreposição desses três níveis, vamos lembrar quais são? É o fisiológico, o cognitivo e o comportamental. Então, a sobreposição desses três níveis, ela vai ser eficaz, mas até um certo limite. Que, se for ultrapassado, por sua vez, ele pode aí desencadear um efeito desorganizador, desorganizar o cognitivo, o psicológico, né? Então, as diferentes situações estressoras, elas podem ocorrer ao longo de vários anos. E as respostas em relação a essas situações estressoras, elas vão variar de pessoa para pessoa, né? Tanto na sua forma de apresentação, na sua forma de percepção, podendo aí ocorrer manifestações psicopatológicas, inclusive, né? Com diversos sintomas que podem ser inespecíficos, como a depressão, a ansiedade, ou ainda pode ocorrer transtornos psiquiátricos definidos, como, por exemplo, os transtornos de estresse pós-traumático. O que são estressores, né? Então, as situações ambientais, elas podem ser provocadoras de estresse, como a gente já disse, e podem ser agrupadas como acontecimentos vitais, life events, né? Que são acontecimentos aí menores que acontecem no dia a dia, são situações de tensão crônica. Esses eventos de vida estressora, eles têm sido, pela comunidade acadêmica, eles têm sido diferenciados entre dependentes e independentes. Os eventos dependentes, eles apresentam a participação da pessoa, ou seja, dependem da forma como você se coloca nas relações interpessoais, né? Como é que a pessoa se relaciona com o meio, ou ainda onde o seu comportamento vai provocar situações desfavoráveis para si mesmo. E os eventos, né, de vida estressores que são independentes são aqueles que não dependem do controle, né? São aqueles que são variáveis do ambiente. Eles estão além do controle da pessoa. Então, não tem nada a ver com a participação dele, tá? Eles são geralmente inevitáveis, como, por exemplo, aí, a morte de um familiar, ou ainda aquela criança que cresceu, né, se desenvolveu e sai de casa. E aí, para os pais, pode ser um evento estressor, né, como a síndrome do ninho vazio, por exemplo. A gente precisa ainda fazer uma distinção entre um evento traumático e um evento de vida estressor. Por quê? Porque o evento traumático é aquele que basta uma única vez que a pessoa fica exposta àquela situação, vai poder gerar consequências psíquicas por um longo tempo, podendo mesmo chegar a décadas e até, mesmo que se afaste daquele evento traumático, a pessoa ainda continua sentindo, tá? Continua sentindo os efeitos no corpo. O evento traumático grave, ele inclui aspectos relacionados ao comportamento da integridade física do próprio indivíduo ou de outra pessoa.
Já o evento de vida estressor é aquele que embora, né, possa dar origem a efeitos psicológicos, sob aí a forma de sintomas e até mesmo de desadaptação, mas são aqueles que, uma vez removidos, o estressor sendo removido, tende então a acarretar uma diminuição do quadro psicopatológico que foi provocado por aquilo, ou seja, a pessoa volta, né, ao seu estado mais homeostático. Mudanças importantes na vida, como, por exemplo, iniciar um novo emprego, se casar, se preparar para o nascimento de um filho, sofrer um acidente, podem gerar respostas de estresse a indivíduos que estejam expostos a isso. Então, avaliar a ocorrência desses eventos pode ser uma forma de tomar conhecimento da frequência com que cada pessoa aí desencadeia uma resposta de estresse. Além dos eventos de vida estressores, os denominados acontecimentos diários menores podem ser vivenciados em diversas situações cotidianas, como, por exemplo, perder coisas, esperar em filas, ouvir o som do despertador. Gente, como é? Eu estava ouvindo no feriado, ouvi o barulho do despertador, foi estressante. Para você não é também? Ou ainda barulho provocado por vizinhos. Pensa ali, tipo, meia-noite martelando. Também são provocadores de estresse. Então, muitas vezes, acontecimentos diários menores, quando são frequentes, né, eles geram sim respostas de estresse com efeitos psicológicos e biológicos negativos, muitas vezes mais importantes do que os eventos de vida estressores de menor frequência. Então, vamos ressaltar aqui que a importância desses eventos menores, eles são importantes, né? Porém, eles são frequentes, né, que para alguns indivíduos são provocadores de grandes desconfortos. Então, quando frequentes, eles podem ser provocadores de grande desconforto psíquico. E tem ainda um terceiro grupo de situações ambientais que são provocadoras de estresse e correspondem a situações de tensão crônica que geram estresse relativamente intenso e que persistem ao longo do tempo, como, por exemplo, um relacionamento conjugal perturbado. Sabe aquele relacionamento que vai conter agressões verbais, físicas, né, ao longo de muitos anos? Geram importantes efeitos psicopatológicos, né? Aquele relacionamento que a gente costuma chamar de relacionamento abusivo, né? Então, acho que é importante a gente estar falando sobre o estresse, porque à medida em que a gente identifica, começa a dar nomes, começa a identificar o que é um evento estressor, como pode gerar o estresse, você que está aqui estudando conosco, né, este módulo, para poder atender melhor, cada vez melhor, o seu adolescente em conflito com a lei, mas também sem descuidar de você, também olhando para você mesmo, a gente começa a identificar, opa, todo dia esse adolescente falando isso pode me gerar uma carga de estresse. Como é que eu posso lidar com isto, né? Então, muitas vezes, se eu começo a identificar, eu digo assim, então não é meu. Então, eu devolvo ao remetente, né, com consciência anexada. O que eu quero dizer com isso? Então, se eu sei que, de repente, determinada pessoa está ali na provocação para gerar realmente um evento estressor, como eu vou lidar com esse evento estressor? Que parte cabe a mim? Como eu posso cuidar para que eu não me estresse, não gere um comportamento desadaptado? Por outro lado, quando a gente olha para um adolescente e percebe, né, olha para o outro, pode não ser nem para o adolescente, pode ser para o colega de trabalho. O colega de trabalho muitas vezes nos gera também eventos estressores, né? À medida em que a gente olha para este outro e percebe que ele está vivendo, foi desencadeado ali um estresse no corpo dele, que muitas vezes, algo que eu falei, com a melhor das intenções, foi entendido por ele como um gatilho, ou seja, um evento estressor. Então, aquela resposta, muitas vezes desadaptada, não é a mim, mas é o corpo reagindo ao gatilho, à memória, uma memória pessoal, né? E vem então o comportamento desadaptado. Se a gente começa a entender isso, as relações podem melhorar, não melhoram? A gente tira de nós tiramos de nós mesmos uma carga pesada, que eu tenho que dar conta de tudo, eu não posso me estressar, ou eu tô estressado e saio brigando com todo mundo. Eu sou adulto, eu tenho que entender, compreender tudo, ok,
Nem tudo eu preciso entender de onde vem aquele comportamento estressor, mas de repente eu compreendo que aquilo é um comportamento gerado pelo estresse e não porque está brigando comigo. Uma vez, logo que eu cheguei numa unidade de acolhimento, bem no comecinho, assim, acho que nos primeiros meses, nós tínhamos uma adolescente com um diagnóstico de borderline. E de alguma maneira, algum trabalho numa dinâmica de grupo que eu fiz gerou nela um evento estressor e ela começou a brigar muito comigo. Ela falou impropérios, brigava, veio para cima, enfim. E ali a equipe disse assim: vamos chamar a segurança pública, vamos tomar providências. Eu disse: vamos esperar um pouquinho, porque isto é um evento estressor. Eu gerei um evento estressor e o comportamento dela está desadaptado por conta de algo que eu ainda não conheço. Então, aguardei, esperei um pouquinho, lógico que a gente resguardou as outras meninas, né, do acolhimento, a gente resguardou a equipe, permitiu que ela ficasse ali, e aí eu fui chegando, lógico, eu sou psicóloga, trabalho ali com algumas técnicas, até vou passar algumas técnicas para vocês em algum outro módulo, mas fui trabalhando com algumas técnicas de respiração, com uma aproximação lenta e gradual, e aos poucos ela parou, daí a pouco ela me olhou e disse assim: tia, me desculpe, eu não sei o que me deu. E realmente ela não sabe o que deu. O que aconteceu ali foi que um evento estressor gerou uma descarga de adrenalina no corpo dela e a desorganizou. E esta desorganização gerou um comportamento desadaptado. A partir daí, a gente poderia ter levado ela, por exemplo, para a delegacia do adolescente. Porque ela realmente começou a ameaçar e a quebrar, e era um comportamento que a equipe pediu que a gente tomasse. Mas naquele momento, compreendendo o que aconteceu, a gente conseguiu estabilizar. Então é importante. Por que a gente está falando sobre tudo isso? Para dar aqui então subsídios e instrumentos para que a gente consiga olhar com outro paradigma.